Vou começar o podcast da melhor forma. Vou recitar uma música do Ponto de Equilíbrio que diz assim: Ó Santa Caia, quando os negros vieram da África, trouxeram uma planta para fazer defumação. Faziam a limpeza no templo interior, usando a planta como forma de oração. E assim trabalhavam na força da terra, com a mãe natureza e meditação. Veio para aliviar o fardo da escravidão. Veio para anunciar no meio de uma confusão. Veio para aliviar o fardo da escravidão. Veio para aconselhar no meio da multidão. E hoje a história é outra. Hoje viemos lembrar que a história é outra. A história que viemos lembrar é que eles usaram e abusaram de todas as formas e agora eles querem colocar a culpa nela. Eles usaram e abusaram de toda forma e eles agora ficam acusando a erva. E nasceu na terra, cresceu no sol, colheu na lua, e nasceu na terra, cresceu no sol, colheu na lua. Se não sabia usar isso, a culpa não é sua. Se não sabem usar isso, a culpa não é sua. Ó Santa Caia, esse é o apelo que eu faço a todas as autoridades para que abram os olhos para o seu uso medicinal. Esse apelo que eu faço a todas as autoridades para que abram seus olhos para o seu uso cultural. Esse é o apelo que eu faço para as autoridades que abram seus olhos para o uso cerimonial. Um salve a todos que nos assistem, um salve a Santa Caia, um salve à minha querida amiga Helena. Salve. Um salve para minha amiga Yara Costa. Salve, família. Estamos aqui para falar disso mesmo que você entendeu. O tema de hoje é sobre a descriminalização da maconha e eu tenho um prazer de ter como convidada uma pessoa que conheço há pouco tempo e considero pacas, que é a Helena. Helena Constrói, ela foi fundadora do coletivo cultural 4 e 20 aqui em Natal, que já tiveram algum evento realizado lá na Zona Norte, na pista de skate, que foi o Cannabis Day, no dia 4 e 20. No dia 20 do 4, mas no que dia 20 do 4. Calendário internacional fica 4 e 20, aí é Dia Internacional da Maconha. Dia Internacional da Dia Maconha, Internacional né? da Que foi um Maconha. evento maravilhoso, grandiosíssimo. Foi lindo. Moveu a galera, teve a participação de alguns artistas locais também. Para além do coletivo 420, ela também participa do coletivo Rinfa Antiproibicionista. E ela vai estar falando um pouco sobre esse assunto. E comigo, minha queridíssima parceira de todos os dias, Yara Costa. Menina, tal qual, de frente com Gabi aqui, viu? Vou trocar de óculos agora, as sessões. Ei, mas eu vou dizer uma coisa, GG. Nesse episódio tá faltando o café. É. Tá faltando o Como café. assim? E o chá também. Eu acho que para elas, né, falar do chá e não ter o chá, viu? Mas é isso. Está perdoado. E aí, amiga, como é que você tá? Como andam os seus projetos? Me fale um pouco sobre a sua trajetória nesse meio. Como você, a princípio, né, conheceu a maconha, né? Como você começou a militar pela maconha e como foi que você conheceu o movimento antiproibicionista? Certo. Agora, assim, nesse momento eu tô emocionada, porque Ó. depois de você ler uma música dessa, uma poesia dessa, sabe? Uma coisa que vai tão fundo na alma da gente mesmo. É muito bom e gratificante estar aqui nesse espaço, sabe? Com vocês, que são pessoas que eu admiro muito. E ouvindo uma coisa dessas, assim, eu fico, meu Deus, eu tô no melhor lugar que eu poderia estar nesse momento. E, bom, sobre as questões que você falou... começando então pela minha trajetória mesmo, pessoal, né? Olha, eu sou uma maconheira recente, né? Minha história com maconha é relativamente recente, assim, porque muito curiosamente eu só vim conhecer a maconha quando eu já estava assim com 29 anos de idade, né? E o pessoal geralmente que conhece a maconha, que tem contato, tudo a gente já saindo da adolescência, ou até, vamos sendo bem realistas, né? Já na pré-adolescência, até na infância, né? Que não deveria acontecer, mas enfim. E no meu caso foi mais por questões de saúde mesmo.
que eu já vinha de um histórico muito longo de ansiedade, depressão. Aí ocorreram alguns eventos na minha vida, desenvolvi transtorno de estresse pós-traumático. E chegou uma época, assim, que eu estava totalmente desestabilizada, já tinha virado um negócio crônico mesmo, né? Já tinha tomado todas as medicações já disponíveis aí na farmácia de antidepressivo, ansiolítico, até antipsicótico, que no caso de depressões mais crônicas, ansiedade mais pesada, assim, também aplicam, né? E eu tava no estágio, assim, eu vivia dopada, essa é a real, dopadona. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou experimentar maconha, porque não tem, se tiver alguma coisa, eu já sabia, já tinha ouvido outra coisa a respeito, eu falei, vai ser esse o meu caminho. E aí, quando eu experimentei maconha, eu falei, vai ser esse o meu caminho mesmo, não tenho mais dúvidas que é isso que vai me livrar desse rumo de medicação que eu tomo, sabe? E até curioso isso, porque que eu tomava na época, né? É até curioso isso, eu até comentava com as pessoas na época que o povo me via dopada, e dopada mesmo, a gente não consegue, quem toma essas medicações fortes assim, sabe que a gente Antidepressivos, ansiolíticos, tipo clonazepam também, famoso Rivotril, aquela coisa toda, né? Sabe que a gente fica assim, acabado, né? O povo me via assim, não, dopada, tadinha, tinha aquele olhar assim de quase de piedade com a gente, né? E eu sem sair de casa, sem conseguir fazer nada. E aí depois, quando eu comecei a me lombrar, eu saía de casa, eu conseguia conversar com as pessoas, eu conseguia fazer minhas coisas, eu conseguia socializar, não sei o quê. E eu falava assim, nossa, tô lombrada. E aí o olhar era de reprovação, né? Dentro do meu círculo social na época. Eu falava, pô, as pessoas preferem me ver em casa, dopadona, de uma ruma de remédio aí, desses remédios que pouquíssimo eficazes, né? Na questão de saúde mental, mas que vendem muito, do que eu feliz sob efeito de maconha, né? E pronto, a partir disso fui atrás de psiquiatras que prescrevessem a maconha, que prescrevessem cannabis como alternativa para o meu caso. Sabia que o meu caso era um caso para ser tentado, e era para ser tentado logo de primeira, não estou falando só do meu caso, mas muitos casos são assim, né? Exatamente, porque a orientação hoje do Conselho de Medicina maconha é só para último caso. Você vai ter que tentar todos os outros medicamentos disponíveis na farmácia, na indústria farmacêutica, e se nenhum deles der resultado, aí você vai tentar maconha. Entendo. Então, assim, o que deveria ser a primeira opção, porque é um remédio fitoterápico, é um remédio natural, não tem quase nenhum ou nenhum efeito colateral, é seguro, nenhuma muito seguro. Contraindicação. Não tem, assim, tem algumas contraindicações que é bom ficar ligado, mas, assim, em relação à medicação disponível, nada, né? Porque se você pega uma bula de um clonazepam da vida, por exemplo, é uma bula de 1 metro, né? Então, assim, é muito difícil hoje em dia, quem quer se tratar com cannabis, a dificuldade já começa logo no primeiro passo, porque o primeiro passo é encontrar um médico prescritor. E hoje em dia, sequer se estuda, por exemplo, nas faculdades de medicina, o sistema endocannabinoide, que é o sistema do nosso corpo que é responsável por receber as substâncias da maconha. Então, os médicos não sabem prescrever maconha. Não sabem, essa é a verdade, não sabem. E engraçado, né? Como você fala, nosso corpo já tem esse sistema, já tem um sistema, né? Canabinoides e tal. E uma coisa que a gente deveria também aprender desde cedo, né? Nas escolas e tal, como parte da nossa biologia, a gente não aprende, né? Exato. E assim, como você falou, tipo, o Brasil é um dos países que mais utiliza de Rivotril, né? De antidepressivos no mundo. E a gente vê o uso desses remédios que não deixam de ser instrutores psicoativos, né? Na nossa sociedade de uma forma assim absurda, não nos faz chocar, né? Tampouco nos faz refletir sobre, tipo, o porquê essa droga é comercializada, é tão vendida, ela está sendo tão utilizada pelos nossos, e porque um produto natural não chegou a ser, né, descriminalizado no nosso país.
Falando um pouco disso, né, você também está na organização da Marcha da Maconha em Natal, que esse ano vem com um tema que eu achei interessantíssimo, né, que é descriminalizar e reduzir danos. Sim. E a gente, quando vai fazer essas pautas, né, de mobilizações, de ir para a rua, levantar a bandeira, né, a gente defende tanto o uso terapêutico, né, que é o uso que você faz e que muitas pessoas também fazem, né, para diminuir os níveis, seja lá de depressão ou ansiedade, ou, enfim, não importa. Nos casos de autismo também. No caso de autismo né? também, de crianças com Doenças crônicas. crônicas, Alzheimer, exatamente. mal de Parkinson, câncer. Exato, diversas a outras lista- doenças que podem ser tratadas até não fumando a erva, mas também com outros meios, né, que tem os óleos, né, Sim, tem colírios. colírios. Óleos que você falou, óleo mas tem colírios também. Mas agora eu entendi. Né, os óleos Bom. terapêuticos, e aí, enfim, sabe? Mas falando isso um pouco da questão, assim, do autocultivo também, né? Que para a pessoa poder, hoje em dia, tá fazendo uso prescrito, ela tem que fazer, geralmente, o processo de autocultivo. É isso mesmo? Não necessariamente. Porque hoje, no Brasil, as formas que você tem de fazer o uso terapêutico da cannabis são... Você pode ou importar a medicação, né? E isso é caríssimo, ainda mais pelo preço que está o dólar e tudo Exato. mais. Você pode comprar nas farmácias, tem já alguns medicamentos à base de cannabis na farmácia, só que todos esses medicamentos também são caríssimos, porque aí já entra numa outra questão, porque no Brasil, é um absurdo, né, a nossa legislação, no Brasil não se pode plantar cannabis. Então, mesmo os produtos produzidos, aqui os remédios produzidos aqui no Brasil, à base de cannabis, precisam importar a planta. Então, assim, qual o sentido, né? É uma planta importada. Enfim, são medicamentos caríssimos, todos R$2.000, por aí. Uma caixa, digamos assim. Uma caixa que deve dar para um mês, basicamente. Então, Entendi. quer dizer, pouquíssima gente, sei lá, nem acho que menos de 1% da população brasileira hoje consegue fazer isso. Sim. Mas, então, ou você importa, ou você compra nas farmácias, ou você compra de associações, como a mais famosa, acho que hoje no Brasil, acredito que seja a Abrace, da Paraíba. Ou então você vai entrar com um habeas corpus, um pedido de habeas corpus para plantar a sua própria maconha e fazer seu próprio óleo. Esses são os 4 modos hoje em dia que você consegue obter maconha no Brasil. De forma legal. De forma legal, Sim. De forma legal. Isso, e esses processos são extremamente burocráticos, né? Assim, São todos os processos. Aí, nesse processo, no caso, para você ter também esse habeas corpus, você só pode ter com prescrição médica. Isso. No caso de você querer um habeas corpus, né? Uma liminar, que foi o meu caso, está sendo o meu caso por enquanto. Você vai precisar, primeiro de tudo, de acesso à informação, né? Que aí já começa o problema, na verdade. Você precisar de acesso à informação sobre a cannabis, as formas de tratamento, sobre médicos prescritores, enfim, já não é qualquer pessoa que tem essa possibilidade. Aí depois entra para a questão de você achar, como eu falei, um médico prescritor, que é dificílimo também e geralmente é muito caro também, porque está se formando no Brasil uma série de clínicas especializadas e que cobram o maior preço para o médico, né, ter um médico prescritor ali. Com a prescrição, você vai precisar fazer o registro na Anvisa para importação do medicamento. Mesmo que você não venha importar, você precisa do seu registro na Anvisa. Tendo o registro na Anvisa, você vai ter que contratar um advogado, uma advogada, para poder entrar com pedido e tudo mais, para comprovar que você tentou todos os medicamentos possíveis e que você está lá há anos sofrendo com esses remédios alopáticos que vendem aí como água nas farmácias, para poder dizer, não, tudo bem, você vai então poder plantar tantos pés de maconha e produzir seu próprio óleo, sabe? E aí, além de tudo, né, para mostrar como é realmente muito inacessível,
plantar maconha não é fácil. Né? Sério, plantar maconha para produzir óleo não é fácil. Porque é caro, sabe? Você precisa de um espaço grande. Se você quiser fazer o que a gente chama de outdoor, plantar com uma luz natural mesmo e tal, você vai precisar de um espaço grande que pegue sol o dia todo. Então, ou seja, uma chácara, um sítio, alguma coisa do tipo. Porque hoje, principalmente as pessoas que vivem nas cidades, quem tem um espaço que consegue pegar sol o dia todo, né? Verdade. Então, aí a maioria das pessoas, então, opta pelo indoor, fazer o cultivo dentro de casa. Mas você vai precisar de uma estrutura de estufa, você vai precisar de vasos, você vai precisar de muito conhecimento, então você vai precisar de um curso ou realmente de alguém que manje do negócio, de terras, talvez pesticidas, saber de controle de pragas, controle de fungos, temperatura, exaustor, ventilador. Então, assim, é muito caro, exige muita informação, sabe? Então, para você se tratar hoje em dia com cannabis no Brasil, é difícil, é muito difícil. Só pessoas realmente, sei lá, classe média, no mínimo, que conseguem. Uma pessoa pobre que queira se tratar com maconha não consegue. É uma coisa que, enfim, né? Como diz a letra da música, né? Os africanos trouxeram para celebrar, trouxeram para curar, trouxeram para usar de forma medicinal, né? E em seus diversos ritos, né? Quando a gente vai pegar a questão da ancestralidade, e a gente vê o uso para diversas outras questões. Sim. E a galera foi lá, se apossou da coisa e não, daqui vai ficar um pouquinho mais difícil para utilizar, porque a coisa é boa mesmo, né? É meio que tirar a posse. Tem uma história bem interessante, né? Que o pessoal dizia que, tipo, nas fazendas e tal, sempre existia um momento onde todos os escravos, né, paravam e iam fumar o cigarrinho deles, né? E aí eles voltavam felizes e tal, não sei o quê. Aí o pessoal começou a ver como aquilo ali como uma possibilidade da galera, né, ser contra o sistema e se rebelar e tudo mais. Porque eu acho que, assim, além da questão de saúde, né, também tem uma questão que o pessoal fala assim, você fuma maconha, você tá perdendo o neurônio. Então, se você começa a fumar e a utilizar maconha, enfim, de outra forma também, cedo, né, aí talvez possa ser um problema. Porque você tá a maconha, no caso, né, ou seja, o óleo, enfim, tanto o THC quanto o CDB, né, isso que depois CBD, que é uma coisa bem importante também de você depois falar pra gente a diferença e tudo mais. Porque existe uma propriedade da maconha, por exemplo, onde se pode fazer roupa, né, onde se pode produzir, né, o cânhamo, né. Então, assim, não é simplesmente uma questão de ser um alucinógeno e tudo mais, não é só isso não, mas é uma planta que também pode, como as outras plantas, como outras árvores, né, pode também gerar outros tipos de matéria-prima. Mas a galera fica muito ainda nesse tabu de forma geral, e tem a ver também com essa questão da colonização, né, da expressão, e eu acho que também é uma forma como muita gente utiliza a maconha para aprender, entendeu? Para ter acesso a conhecimento, para pensar de outras formas. Da gente que tem mais, como você falou, né? Você tinha dificuldade de se socializar e tal, e quando começou a utilizar a maconha, mudou esse cenário assim. Você começou a falar mais, tudo mais, a pessoa se solta, enfim. Então, tem várias formas, né? E, claro, cada indivíduo é um indivíduo, que vai ter gente que vai ter problema, sim, né? Cada pessoa tem, e dependendo também do tipo de maconha que você está usando. Então, o que falta, assim, muito é essa questão do conhecimento, porque você falou que tem remédio vendendo, a base de maconha, que tem remédio vendendo na farmácia, então, de certa forma, a maconha, ela é legalizada no Brasil. Né? Essa é uma questão, né? Porque a maconha, ela é legalizada quando ela tá gerando dinheiro, né? Então, assim, e você também puxou várias questões interessantes, porque, por exemplo, um termo que é muito usado ultimamente, que eu sou abertamente contra, assim, eu particularmente, Helena, é essa questão da cannabis medicinal, por exemplo, né? Que muita gente fala, cannabis medicinal. Mas, tudo bem. Então, se existe a cannabis medicinal, é porque existe outro tipo de cannabis. Que outro tipo de cannabis é esse que existe que eu não tô ligada? Que, pra mim, maconha é maconha. Tudo bem, pode diferenciar a genética, pode diferenciar, né, algumas concentrações e tal, mas é uma planta. Né? E é uma planta que não existe agora, não é uma planta que existe quando foi proibida. Ela foi proibida nos anos 60. Nos Estados Unidos, né? Acho que, se eu não me engano, inclusive, a primeira proibição é brasileira, muito influenciada na época pela lei seca dos Estados Unidos. Sim, isso. Aí eu acho que o Brasil... Aí
Brasil ficou muito influenciado, salvo engano, viu? Não tô Mas é isso aí, confirmando, não, é isso não aí quero mesmo. passar fake news, não. Mas é isso aí. Mas aí eu acho que o Brasil proibiu, logo em seguida os Estados Unidos proibiu também. Foi quase conjunto assim. E tá, tudo bem. Então, assim, a maconha já existe há muitos milhares de anos. E quando eu falo muitos milhares de anos, é antes de Cristo, antes do nosso calendário europeu ocidental, sabe? A Sim. primeira farmacopeia chinesa já constava lá a maconha, tinha lá a maconha, entendeu? Sim. Então, não quando você fala cannabis medicinal, é como se você quisesse dizer, olha, existe uma cannabis... Para mim, isso é embranquecimento e elitização da erva, sabe? Sim. Porque você está dizendo, olha, eu faço uso de cannabis medicinal. Tá, tudo bem, mas o que isso difere tanto do cigarro lá de prensado que o cara tá fumando lá na favela? Qual que é, me explica a grande diferença? Uhum. Aí possivelmente a pessoa vai falar, né? Não, a minha maconha é de qualidade, a minha maconha eu sei a procedência e tal, não sei o que. Eu tomo óleo, eu não fumo, sabe? Mas então, quer dizer, até assim, ela tá criando um discurso contra o próprio remédio dela, sabe? Então, quer dizer, você está dizendo que você, na verdade, consome a mesma planta que essa pessoa que fuma lá na favela, só que a sua planta é de melhor qualidade, a sua planta, você pagou mais caro por ela e a sua via de administração é diferente. Só isso. Mas é a mesma planta. Mas o processo é o mesmo, né? Mas o processo é o mesmo. E você não acha que essa pessoa que está lá fumando também não tem direito de ter acesso a uma maconha de qualidade, a uma maconha que, se for um uso, eu acredito no uso medicinal ou uso terapêutico da maconha. Sim. Agora, eu não acredito em cannabis medicinal. Isso para mim, não existe. Eu acho que foi até uma forma que o próprio movimento em si, né? Eu venho do movimento antiproibicionista lá de 2014, 15, né? Na GG Leilani era o cannabis ativa e tal, Leilani estava nesse processo. Participei, inclusive, assim, foi um negócio que eu nunca tinha ido naquele grandes temas da UFRN, da TVU, né? Aí era eu, Siddhartha Ribeiro. Eu nunca tinha ido no grandes temas. A primeira vez que eu fui, já foi logo para debater sobre, e eu fui representando, no caso do movimento, né? E falar do uso recreativo, né? E aí, eu lembro que teve uma pergunta bem interessante, que tipo, como a pessoa tem acesso à maconha no uso recreativo? Aí eu falei, gente, então, né, eu não sei se você assiste TV, né, o Papinha e tal, esses jornais assim, mas o que está colocado ali, né, o encarceramento, a parte de como jovens são presos, né, inclusive dentro das comunidades, principalmente dentro das comunidades, se dá por uma questão da existência do tráfico de drogas, né? Porque a gente tem uma lei que é muito, muito, muito atrasada, né? Na verdade, é uma lei indecisa porque não define quem é usuário, né? E quem é traficante. O julgamento vai muito da sentença do juiz mesmo, né? E aí a gente sabe que quando tem pessoas que são brancas, que são apreendidas com um determinado porte, né? Uma determinada quantidade, pode ser que ela vai fazer projeto social. Vai fazer projeto social, mas as pessoas negras não. Né, se julga toda uma questão de estrutura familiar, de origem, de onde você mora e tudo mais, já liga diretamente a questão do tráfico de drogas, né? E é muito importante que a gente consiga fazer, de fato, uma mudança, e o debate vem acontecendo, né? Mas assim, realmente propor uma mudança nessa lei. Porque todos os lados perde as pessoas que estão na comunidade, que estão ali perdendo seus filhos, né? Os homens, as mulheres que estão passando por um processo de encarceramento, e também perde o Estado, porque tem muito policial que é morto numa guerra às drogas que simplesmente não tinha por que existir, né? Exato. Não tinha por que existir. São pessoas que são apreendidas com uma pequena quantidade, e que tem que passar 5, 6, 7 anos ali dentro, entendeu? Perdendo sua vida, sendo que a gente poderia estar muito mais avançado nesse sentido, né? Que não é nem uma guerra às drogas, é uma guerra às pessoas, muito particularmente sim. as pessoas negras e periféricas. Exatamente. E eu acho que esse julgamento não se chegar ao juiz, nossa, chegou ao juiz, né? Mas esse julgamento ele começa pela polícia militar mesmo, né? A própria militarização das polícias, né? E o racismo institucionalizado dentro das polícias militares foi o que fez prender Rafael Braga por conta de um pinho-sol, né? Sim. Tipo, lá nos protestos de 2013, foi o que fez o cara que estava com 0,9 gramas de maconha ser preso, encarcerado, passar por
adoecimento dentro da cadeia, enfim, né? E a gente sabe que enquanto isso, os grandes chefes de estados estão aí voando com seus helicópteros topados de cocaína, tá ligado? E nada é refletido nesse sentido, né? Essas pessoas não são presas, o caso é abafado, né? E, enfim, isso não acontece. Não, a atual lei de drogas do nosso país é absurda. É uma lei, assim, que eu considero uma lei que vai contra os próprios direitos humanos, sabe? E tanto faz sentido que existe um recurso extraordinário correndo. Ele está parado já, acho que desde 2015. Mas que vai contra o artigo, acho que 28 da lei de drogas, que penaliza, né, o usuário. Só que a gente tem o artigo 5º da Constituição que diz, olha, as pessoas têm direito à sua individualidade, as pessoas têm direito à sua privacidade. Então, como é que alguém pode ser penalizado por, teoricamente, estar fazendo mal, e eu coloco entre aspas, a si mesmo? Uma pessoa não pode ser criminalizada por isso. Sim, né? sim. E... Tocou num ponto de vista bem liberal. Eu acho bem interessante esse debate quando vai para esse lado. Pois é um debate necessário mesmo, Total. sabe? Então, é urgente que essa lei seja revista, até porque agora também tem a PL 399, que está para ser aprovado ainda, né? Está para ser aprovado... Não, ele está na Câmara, está para ir para o Senado. Isso. O que você está falando é do movimento Descriminaliza STF, mas eu vou voltar porque eu estava falando, senão vou me perder. Mas essa PL 399, assim, existe muita crítica, né, do movimento antiproibicionista a ela, que apesar de reconhecer que foi um avanço, né, vai ser um avanço, a gente espera, mas assim... É porque ela vai autorizar o plantio, né, da maconha aqui no Brasil, mas só para empresas, ONGs e associações de pacientes. Então, ela não vai autorizar o autocultivo, né, e nem vai descriminalizar o usuário. Então, na verdade, o que está sendo feito é fazer uma legislação ainda antidrogas, mas que beneficie basicamente empresas. Uma parte, é uma classe. É uma classe, exatamente, sabe? E o que a gente quer é que seja descriminalizado o autocultivo, que todas as pessoas possam ter acesso ao seu pé de maconha, no seu quintal, dentro de casa, enfim, né? Porque seja para fumar, para que as pessoas possam ter acesso e fazer o que bem entenderem com os seus próprios corpos. Né? É isso que a gente defende. Mas o caminho que está sendo seguido com esse discurso, que eu começo a achar que é bastante perigoso, da cannabis medicinal e tal, que está entregando a questão do estudo da maconha e da maconha, de forma geral mesmo, está sendo entregue na mão de empresas, da indústria farmacêutica. Exato. Tanto é que a gente teve uma matéria aí da Folha, acho que foi meados de maio, falando do quanto a indústria farmacêutica estava lucrando com a maconha medicinal e não sei o que e tal, sendo que no mesmo mês a gente teve uma chacina, né, no Complexo da Penha, poucos dias depois do completar um ano da chacina do Jacarezinho. Então, pô, sabe, enquanto a indústria da maconha vai muito bem, obrigado, ou da cannabis medicinal vai muito bem, obrigado, sabe, tem mãe chorando em cima de túmulo de filho que foi morto por nada, por essa proibição absurda, por essa legislação absurda, que para mim é uma lei que é injusta, a própria lei é injusta, sabe? Porque ela não considera o viés ideológico racista que existe na nossa sociedade e ela não considera o viés racista institucional que existe dentro da Polícia Militar, que, como Yara bem colocou, quem julga, no final das contas, é o delegado ou o juiz, baseado no depoimento da polícia, do policial que foi lá e pegou o cara fumando baseadinho de maconha. Aí entra a questão do racismo, né? Porque você pegar alguém fumando maconha, alguém branco, alguém classe média, né? Num lugar assim... É muito diferente para a polícia de você pegar um cara ali na periferia fumando baseado de prensado, né? A gente sabe disso. Talvez fosse a hora de
talvez fosse a hora de se pesar, assim, né? O que é que é mais caro, né? A gente refazer a regulamentação, né? Produzir aí, na verdade, viabilizar o autocultivo, viabilizar as cooperativas, viabilizar as diversas formas de uso, né? Ou construir essa política de genocídio e de encarceramento, ou construir presídio, né? Enfim, manter pessoas ali que poderiam estar produzindo fora da lei, né? Poderiam estar dando retorno para a sociedade. E as leis no Brasil são muito assim, realmente no sentido de determinar uma proibição com base em coisas que não se avança, entendeu? Ainda está muito atrasado. Por que a maconha é proibida, né? Mas o álcool é permitido. Né? E aí a dependência é totalmente diferente, inclusive existem pesquisas, né, sobre isso. O próprio cigarro normal. O próprio cigarro, exatamente. Cigarro normal, eu falei, ó. Cigarro de nicotina. Nicotina aí. Nicotina, esse que vende aí nas farmácias, ou nas cigarreiras. Já pensou? Né, não, mas Eu duvido que a indústria farmacêutica ia gostar da ideia. Mas eu acho que tem farmácia que vende, mercadinho, né, não sei. Mas, enfim, imagine, né, a gente pensar num país onde se desenvolve tecnologia para fazer o estudo da maconha e as suas diversas formas de uso, não necessariamente, né, o uso a partir de tratamentos, ou também seja uso recreativo, mas esse uso de matéria-prima mesmo, da gente poder fazer roupa, né, da gente poder produzir objetos, enfim, né? Seria até uma forma de empreender. E o mais interessante é que, tipo assim, como você bem disse, a base da maconha que está sendo usada nos remédios que são vendidos aqui são produzidos fora. Então, também até que ponto o Brasil vai... Tá gastando, né? Exatamente. Tá perdendo sua população, tá entendendo? Perdendo pessoas em potencial, entendeu? Em prol de uma política que nem ele não consegue administrar, não consegue, e aí terceiriza. Né? É permitido para quem é de fora, mas para quem é daqui. Sim. Então, falta até sensibilidade e preparo mesmo dos nossos gestores e representantes de parar para estudar. Porque não é questão de você ser contra ou a favor. Não é uma questão disso, é uma questão de você ter conhecimento sobre, né? E aí abrir seus olhos, abrir sua mente sobre o que realmente está sendo pesquisado, até porque são pessoas cientistas e tal que estão pesquisando isso. Não é uma coisa que a gente está falando da boca para fora. Uhum. Concordo com tudo que você disse. Agora, sim, a gente tem que também perceber que não é só por falta de conhecimento. Se fosse só falta de conhecimento, acho que o problema ia ser muito fácil de ser sanado. Sim. Agora, a questão não é interessante. Eu sei que maconha faz bem, eu sei que maconha pode ser terapêutico, eu sei que maconha... Tanto é que, como eu falei, até anos 60... Nossa, as roupas, os tecidos todos eram feitos com cânhamo, né? Eu peguei, esses tempos atrás, uma toalha de cânhamo. Gente, é uma coisa finíssima, é maravilhoso, sabe? Chique. É chique mesmo, negócio de qualidade. Então, sabe por que essas pessoas não têm interesse que seja legalizado? É uma questão de interesse. Sim. Econômico e político também, sabe? Não é só questão de desconhecimento, né? E aí, atrelado a isso, está também, óbvio, a questão do racismo, né? Aqui no Brasil, principalmente com as pessoas negras, por conta das pessoas negras escravizadas que vieram, com os próprios indígenas, né? Que também fazem uso da maconha em várias cerimônias religiosas e... É uma forma de nutrir-se, é um preconceito mesmo, é uma ideia ideológica, mas é uma ideologia racista, sabe? Que sustenta nessa estrutura que a gente está hoje, que é uma estrutura fascista, genocida e tudo mais, né? Quem quer continuar ganhando dinheiro, por exemplo, nessa nova lei, na 399 de 2015, no projeto de lei, né? O que seria interessante, por exemplo... era ter alguma emenda, alguma coisa, que falasse do incentivo para que nas favelas ou nas zonas periféricas, né, tem incentivos de cooperativas, para fazer tecido, ou mesmo fazer óleo de maconha, sabe? Para que gerasse renda
para essas pessoas, Exato. até com uma forma de reparação histórica, porque eu acredito que tem que ter a reparação histórica com a questão da guerra às drogas, que é uma guerra genocida. Então, assim, até com uma forma de reparação histórica, essas pessoas é que precisavam, os gestores, né, os legisladores, precisavam pensar nessas comunidades como as primeiras a tirarem renda a partir da maconha, sabe? Exato. E está sendo entregue nas mãos Da indústria, né? indústria, sabe? Internacional ainda mais. A internacional ainda mais. Agora, né, se essa PL for aprovada, tudo indica que vai, as indústrias nacionais também vão. Mas, assim, é caro, É. sabe? Não é qualquer pessoa que consegue. Tem que ter linha de financiamento, sabe? É tão absurdo que na legislação atual de drogas tem linha de financiamento, sabe para quê? Para comunidade terapêutica, Uhum. que nada mais é do que os atuais manicômios, né? Só um modo bonitinho, Sim. fofinho de dizer manicômio. Manicômio. Agora, para essas pessoas, tem linha de crédito, né? É complicado. É loucura, porque quando a gente vai falar, realmente é um assunto que a gente vai falar desde roupa, ao uso recreativo, a medicina, enfim, né? São vários aspectos que se Usa somam. tudo. Que é uma planta, né? Exatamente, né? Tudo. Até a semente da maconha é riquíssima em Em proteína. proteínas, né? E aí a gente vê diversas coisas que podem ser feitas com essa matéria-prima, né? Que é uma coisa que vem da natureza mesmo e tal. Foi Deus e quem fez. Foi Deus quem fez, cara, né? Santa Caia. Os cristãos também precisavam. Exato, É. tipo... E os caras, boy, vão fazer uma vista grossa assim, sabe? Meio que, boy, com isso daqui eu consigo fazer uma massa de manobra para exterminar essa galera aqui, sabe? Que eu acho que o que vem desse processo do criminalizador, né, criminalizatório da maconha, é justamente de criminalizar corpos bastante específicos, Uhum. né, e exterminar mesmo essa galera, porque com essa política às drogas eu não me refiro só à maconha especificamente, mas, enfim, as outras diversas substâncias psicoativas que existem, né, seja natural, seja sintética ou enfim, né, e tipo... são coisas que perpassam além dessa questão da condução do Estado, né, de massacrar esses corpos, mas também que, tipo... Até porque se você for pra uma rave, você vai Exato, ver... a gente vai chegar numa Né? festa... Era isso que eu ia falar agora, minha linha de pensamento era exatamente essa. Se a gente vai para uma festa privada, esses eventos que são caríssimos, sabe? E você vê uma infinidade, pô, um leque de drogas enorme. E, tipo, de onde tá saindo isso, saca? E a galera, tipo, tá lá, de boa, curtindo isso, enquanto quem tiver numa praça sentado com um baseado na mão tem que estar preparado para a pior situação, né? Porque, tipo, se você tá com um baseado na mão, você é o maior risco dessa sociedade. Você vai... É maconha radioativa, Sim, sabe? saca? Tipo, gente, como assim a gente permite o uso de diversas substâncias em determinados espaços e tá tudo ok, mas se a galera tá com o mínimo que seja a quantia, já é criminalizada, já tem o seu corpo encarcerado, né? Já retém de sua liberdade para que você não possa, enfim, viver a sua vida, né? Porque como falei antes, sabe, eu acho que nós, do movimento antiproibicionista, nós acreditamos que as pessoas têm direito que quiserem fazer com seus próprios corpos, Sim, sim. sabe? Então a gente é a favor do uso adulto e consciente de qualquer droga que seja. Qualquer Exato. droga. Se a gente estiver falando de crack aqui, que tem todo esse estigma e que de fato é uma substância muito viciante e tudo, tem que ser descriminalizado. Essas pessoas, por exemplo, que estão em situações de extrema vulnerabilidade, situação às vezes de rua, que são usuárias de crack, elas não têm que ser tratadas dentro como criminosas, por exemplo, né? Isso é um problema de saúde pública. Exatamente. Sabe, elas saúde e não só de saúde, elas são pessoas que precisam, para além do tratamento do vício e tudo mais, elas precisam de uma perspectiva de vida, elas precisam de uma fonte de renda, sabe? Elas precisam ser valorizadas, né? Porque se uma pessoa não é valorizada, ela vai perdendo perspectivas e vai se afundando realmente, aí vem o vício, né? Não é o vício que torna, por exemplo, as pessoas pobres, é a pobreza que torna as pessoas viciadas, no caso, por exemplo, do crack, né? É isso, acho que a principal ideia é essa, a descriminalização, ela perpassa pela seguinte perspectiva: a pessoa que, porque maconha faz mal, porque deixa a pessoa viciada, não sei o quê. A pessoa que tá viciada,
ela tem que ser tratada como uma questão realmente de saúde e não a segurança, né? Ser um problema de segurança, né? Intervir a partir da segurança, porque não é, né? Não é uma questão de segurança, é uma questão de saúde. E aí, como eu tinha falado, acaba que os dois lados ganham, né? Porque a gente vai diminuir massivamente o número de mortes dentro das periferias, né? Diminuir toda essa questão da criminalização que existe com essas pessoas e também, né, colocar a polícia para fazer o papel que ela tem que fazer, né? Que é defender as pessoas realmente, né, de, enfim, crimes mesmo, né? Porque você fumar um baseado realmente não tem como, né? Você colocar isso como crime. Infelizmente, é o que acontece no Brasil. E aí, uma coisa que eu acho interessante da Renfa já falando, puxando também um pouquinho para a organização, que vai ter a marcha, né, e tudo mais, que já é um movimento, acho que já tem mais quantos anos de marcha da maconha aqui em Natal? Acho que já é mais de 10. Vixe, eu não lembro. Na época que Leilane estava viva, já era 10 já. Eu não lembro quando foi a primeira. Eu não lembro quando foi a primeira marcha, mas não vou nem chutar. Mas enfim, deve ser em torno disso. acho que já tem mais um pouquinho de 10 anos. Acho que já passou já disso aí. E assim, sempre foi um espaço muito protagonizado, né, pelos caras e tal, entendeu? E a organização da Renfa vem nesse sentido, essa importância de ter mulheres falando sobre, né? E aí eu tive a oportunidade de ir para um encontro da Renfa lá em Recife, e a gente tinha mães, né, as mães do cárcere, né, tinham as meninas que eram dependentes químicas, que estavam dentro tipo como se fossem os CAPs aqui, né? Então, assim, é um movimento que conseguiu agregar pessoas de diversas esferas, né, e debater a política de drogas, né, de forma geral. Não era só em relação à questão da maconha, até porque quando a gente tava falando do pessoal que tava tipo nesses CAPs, era mais ligado ao crack mesmo, né? E como é importante, entendeu? Você levar o conhecimento, levar a informação, né? Porque muitas vezes as pessoas utilizam, não sabem o limite, não sabem o que tá usando e tudo mais, então as pessoas não se prejudicam muitas vezes exatamente por conta dessa falta de informação, né? Pela falta de um acesso mais também, como é que eu posso dizer, qualificado mesmo, né? De ser algo tão ainda ligado e acessado por pessoas que têm determinadas condições financeiras. E todo o movimento que é a Marcha da Maconha, o movimento proibicionista, a Renfa e tal, todas as galeras dos coletivos, né? São poucos ainda os parlamentares que debatem e defendem realmente. Existe a defesa, sim, da cannabis medicinal, né? Até porque realmente é totalmente entendível, né? Que a pessoa, tipo assim, não queira se colocar a sua imagem tão atrelada e tal, porque a sociedade já vê de uma forma. Os estigmas, né? Os estigmas realmente mesmo. Mas, assim, tá mais do que na hora, porque a gente tá perdendo tempo, a gente tá perdendo vidas e a gente tá perdendo dinheiro com essa proibição, né? Essa é a verdade. A gente tem um potencial de produção agrícola de forma geral no Brasil que a gente podia estar, a nossa fonte agora é essa aqui é um dos fomentos, é o que vai fomentar o nosso PIB, é o que vai fazer o nosso país crescer, tá entendendo? E aí tem Felipe Ret, né, que é um rapper e tal, brasileiro, ele inclusive, eu acompanho, gosto muito das músicas dele, ele inclusive tem um investimento, né, um negócio nos Estados Unidos, né, de plantação de maconha, então o cara tá ganhando dinheiro lá fora, né? Sendo que esse dinheiro não está girando no Brasil, né? Assim, indiretamente, porque no caso ele mora aqui e tudo mais, mas assim, o dinheiro realmente está girando em outro país. E se fala tanto de falta de orçamento, que a economia está ruim, que a economia é isso, que a economia é aquilo outro, a gente tem aí uma grande economia em potencial que outros países desenvolvidos vêm adotando e implementando, né? E o Brasil ainda insiste em ficar nesse atraso simplesmente em nome de costumes e questões morais que, sinceramente, o racismo estrutural e que, sinceramente, assim, se você pegar uma pessoa que fuma maconha, né? Uma pessoa que usa maconha, uma pessoa que bebe, você vai ver nitidamente a forma de comportamento, né? O álcool, ele traz muito mais prejuízo. Muito mais prejuízo. Muito mais prejuízo. Social, neurológico, enfim, saúde, né? Metabolismo também, que atrasa o metabolismo pra caramba. Então, assim, são escolhas, são políticas públicas realmente, né? Políticas que foram escolhidas e que a nossa geração, eu acredito, tem essa responsabilidade, tem esse papel
de fazer com que se mude realmente, porque da forma como está a lei, né, uma lei, como eu falei, ainda muito incerta, que não sabe o que é realmente, não define nada, e que também, acho que até a questão da própria estrutura da polícia, sabe, de forma geral. Foi bem interessante que eu tive meu celular furtado, né, lá no Beco da Lama e tal, aí segui os protocolos, de tudo mais, de fazer um BO e tudo mais. E assim, que bom eu consegui recuperar. Mas por quê? Porque dentro da estrutura da delegacia e tudo mais, existiam profissionais, né, policiais civis lá, que se comprometeram em trabalhar com a polícia na base da inteligência, entendeu? Então, de fazer, né, de rastreamento e tudo mais. Então, por que a gente não investe na polícia nesse sentido? Acho que a gente tem muitos crimes para combater no Brasil, inclusive da grande elite, né? E que se precisa ter fomento e fortalecimento da inteligência da própria polícia para que a galera possa trabalhar de outra forma e não simplesmente dizer, é botando colete, é botando armamento, é botando, né, mais carro e tal, que beleza, tem que ter estrutura, tem que ter, né? Mas esse não tem que ser a única forma de atuação da polícia. Muito pelo contrário, é uma instituição muito importante, mas que por conta de toda uma construção social, cultural que a gente tem no nosso país, age da pior forma possível, né? E eles perdem também. Não é só o outro lado, não é só a periferia que perde, eles perdem também. Perdem vidas, né? Exatamente. Muitas vidas que são ceifadas, né, diariamente por conta de uma planta e, tipo, gente, o bagulho tá como fala, vamos abrir a mente, meu povo. Vamos procurar se informar, vamos entendeu? Abrir a mente. Não quer dizer que você vá... tem isso, né? Não é que a gente tem muita coisa para avançar. É muito mais fácil abrir a mente nesse sentido, entendeu? Querer aprender, querer conhecer, do que manter uma coisa que, porque é assim, porque é mal visto, porque fulano pensa isso, aquilo, outro. Pô, vai fazer a sua cabeça sozinho, entendeu? Vai ler aí, vai informar. O usuário sai do armário. Tem isso também, pois é. Sair do armário. Quem pode sair do armário, tem essa possibilidade, esse privilégio de sair do armário, tem que... Sai do seu armário, exatamente. E eu acho que isso é uma deixa pra gente também aproveitar esse espaço e fazer o convite para que você saia do armário, participe dos movimentos, né? A Marcha da Maconha, aí dia 6 de agosto. 6 de agosto, né? Isso. Helena também um pouco aí na organização. Estou na organização. Um pouco não, muitão, que ela é a linha de frente. Pelo amor de Deus, a linha de frente. Eu falei porque eu tive que dar uma distanciada aí por causa de que eu adoeci um pouco, mas agora tô voltando. Tá voltando a todo vapor. Eu tava até comentando com Tatiana que, tipo, enfim, a gente sabe que o espaço é meio tóxico, assim, por presença de pessoas que a mim mesmo incomodava bastante, né? Por saber dos históricos, dos caras, enfim, né? Sim. E, bom, e assim, eu vi Helena com uma coragem, assim, uma posição de chegar lá e dizer, irmão, vamos fazer isso aqui assim, vamos resolver aqui o bagulho pra marcha acontecer da melhor forma e atender, né, a outras pessoas também, porque era uma coisa que eu tava falando. Muito massa a gente chegar nos debates, numa roda de conversa, seja na periferia, e tentar falar de redução de danos, sabe? E o cara tá aqui, vamos ensinar ele a fazer uma piteira longa para reduzir os danos e tal. Mas, gente, a galera tá ali na periferia, a redução de dano delas é outra, sabe? É a preocupação, cara. Tipo, se você tá com baseado na mão... Comida no prato. Exato. Não vai ser uma piteira que vai ser a sua redução de danos, sabe? Vai ser... Como vai ser uma abordagem se você for pego daquela forma? Sim, pegaram nesse gancho, inclusive. Porque, assim, eu tinha falado do negócio da TVU, né? Uhum. Aí tava Siddhartha, tava um menino de um movimento, tá entendendo? De antiproibicionista, né? Que, enfim... Um movimento, inclusive, que, assim, eu vejo que é muito da galera que bota suas marcas e tal, porque é negócio. É engraçado, né? Que comprar maconha não pode, mas você pode comprar seda... Você pode comprar um bong, você pode comprar uma peteira de vidro. É porque a gente ainda pode ter umas outras desculpas, né? Mas todo mundo que vende sabe por quê. Todo mundo sabe o que é, né? Mas enfim. E aí, tinha uma mulher também que era da Liga Canábica, esqueci o nome dela agora, mas é uma professora muito massa. Eu acho que ela era professora de psicologia, se eu não me engano. E aí, tipo assim, tem muitas... Vai ter muito também essa vertente de querer puxar para o lado só comercial, realmente, tá entendendo? Da galera querer comercializar e tal. E é preciso muito cuidado com esses discursos, né? É preciso muito cuidado com essas representações também, para que não fique, a ideia não fique monopolizada na mesma classe social que proíbe. Sim. Né? Porque por mais que a galera tenha, claro que
dentro da classe social vai existir pessoas a favor e contra e tudo mais, mas as pessoas mais prejudicadas não estão ali dentro dessa bolha, né? Pois é, tipo, porque assim, eu vi uma cena que me chocou muito, tipo, cara, a gente tá ensinando aqui como bolar um baseado com uma piteira um pouco maior, não sei o quê. E que preocupação é essa, sabe? Porque ali atrás tem um cara fumando uma pedra numa lata, porra. Tá ligado? Ali tem uma galera, sabe? Eu sei da importância, assim, da redução de danos, dos processos, né? Enfim, o uso de piteiras, o uso de uma seda, né? Não é isso? Mas que também, tipo, a gente tem que começar a enxergar também a redução de danos como esse processo de descriminalizar mesmo, né? GG, assim, uma coisa que eu tenho, assim, pra mim, é um discurso que eu acho que tem que ser sempre levantado, sempre que possível, a maior redução de danos que existe é você conhecer os seus direitos. Exato. Sabe? Você conhecer a legislação. E no caso específico da maconha, todo mundo que fuma maconha tem que saber, olha, desde 2006, eu, usuário de maconha, não posso mais ser preso, sabe? Eu posso, tudo bem, vou ser levado lá provavelmente para a delegacia, vai ser feita lá uma fichinha, talvez tenha que prestar um serviço comunitário, tal, uma coisa assim, mas você não pode ser preso, sabe? E todo maconheiro tem que saber disso, tem que saber a lei de cor, assim, salteado. Então, assim, leia sempre a lei. Numa abordagem policial, se mantenha calmo, sabe? Tente falar, não tente bater de frente com o policial, principalmente sim, se estiver senhor, sozinho. não, senhor. Sim, senhor. Infelizmente, essa tem que ser para preservar vidas, que a gente está falando de vidas. Exato. Sabe? Então, assim, redução de danos começa por esse discurso. Vamos saber o que a gente, numa abordagem policial, como que a gente tem que agir, quais são meus direitos, o que eu posso, o que eu não posso. Diga logo, olha, sou usuário, entendeu? Isso daqui, se o policial quiser usar piteira, de chavador, tal, como prova, não pode, entendeu? Você foi encontrado com uma quantidade razoável de maconha. Razoável, pese aí, coloque aí no relatório, qual é a quantidade, sabe? Isso daí, quando o usuário é pego, ele precisa saber reagir nesse sentido, sabe? Porque esse negócio, como você falou, de piteira longa, piteira curta, bongar, ou fumar, ou vaporizar, tudo bem, é interessante. Reduz danos no nosso corpo, reduz esses São coisas fisiológicas, sim, mas tem os danos políticos, ideológicos, sabe? Exatamente, Uma macroestrutura e uma micro. Tá ligado? Então... E a galera ainda tá batendo na micro ainda, né? Pois é. Tá, infelizmente. Estamos aproximando do fim. Já estamos, né? Papo muito bom. Show. Gente, muito bom. Eu amo falar sobre maconha. Assunto maravilhoso de falar, gente. Pois é, né? Não, vai fazer um podcast aí, coletivo, né? Do seu coletivo. Tá? Tu uma vez por semana aceitar, chamar alguém, é uma boa ideia. O Brota tá à disposição aí para ajudar, porque são ideias realmente bem importantes. Um coletivo que vem para mudar aí a cena também, eu acredito, assim, né? Um coletivo cultural que visa a antiproibição como tema principal dos seus eventos, né? Então, vamos lá, porque descriminalizar também é reduzir danos e é o caminho mais saudável que nós temos para a nossa sociedade, né? Nesses dias atuais. Nesses dias atuais e principalmente nesses dias atuais, né? Com essa ascensão aí do fascismo, dessas políticas genocida que a gente está vivendo, né? Mais do que nunca. Mas legalizar, permitir que todo mundo tenha aí seu pezinho de maconha, que o usuário não seja criminalizado, que as pessoas, que haja uma regulamentação do comércio da maconha, que haja reparação histórica com a população negra e periférica no nosso país. Sim. É pelo que a gente luta. Nós sim esperamos. E vamos investir em ciência, né? Investir em tecnologia, também. Que a gente investe nas pessoas, tá entendendo? E fazer com que o Brasil realmente desenvolva com isso aí, porque, meu amigo... Olha, pode dar muito dinheiro também. Para quem quer, vai dar muito dinheiro. Eu acho que tem que incentivar mesmo, entendeu? As cooperativas, as associações, entendeu? Sim. Que a gente puder fazer para, ainda mais algo que vem da terra, né? Que a gente puder fazer para mudar as formas de economia, é muito válido. Sim. Pois é, esse foi o nosso bate-papo maravilhoso. Descriminalizar é o caminho. Muito obrigado. Helena, mais uma vez. Obrigada, Gigi. Muito obrigado por ter surgido, de certa forma, assim, na minha vida. Uma bicha muito legal. Gosto muito de você. Sim, incrível.
Viu? A gente tem projeto aí pela frente pra tocar ainda. Sim, vamos colar. Vamos junto, dia 6, só relembrando a todo mundo, Marcha da Maconha. Então você, maconheiro, saia do armário, participe dos movimentos, porque é na luta que a gente vai conseguir o que a gente quer. E para finalizar, gostaria de dizer a vocês que sorte teve Bezerra da Silva, porque seu vizinho jogou a semente no quintal e o verde apareceu. Viva! Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Da melhor Valeu, forma. gente.